Mês de junho é um mês que nós sempre falamos sobre evangelização aqui em nossa igreja. E essa semana eu tive até que suspender a aula de segunda, que teve uma reunião da Ordem dos Pastores Batistas aqui em Goiânia. E eles me convidaram para participar e várias discussões lá com a nossa denominação, com os pastores da nossa denominação, e estivemos participando. E é muito bom nós vermos a obra da evangelismo, da evangelização acontecendo em nosso estado, por meio de cada igreja, por meio das nossas igrejas batistas. E a nossa igreja é uma igreja que está ligada à Convenção Batista Goiana. Aí eu fui olhar o secretário, o pastor Magner, pastor Carlos, qual foi a data da sua consagração? Eu falei, nossa, eu tenho que olhar isso aqui, tinha até esquecido. Mas foi dia 26 de abril de 25 anos atrás, Divino, me ajuda aí, 1998. Então, estou completando 25 anos de ministério pastoral batista, consagrado na Igreja Batista de Brasilândia, em São Paulo. 25 anos, irmãos. Então, louvado seja Deus por isso. E Deus foi me trazendo várias reflexões sobre isso, e sobre a importância do ministério pastoral, a minha importância do chamado diante de Deus, do compromisso diante do Senhor. E hoje eu escolhi um texto para lermos e meditarmos nesta manhã, e eu gostaria que você viesse nesse mês de junho, todos os domingos pela manhã, que será um curso sobre evangelização, como sempre são os nossos cultos pela manhã. Nós sempre pregamos expositivamente, estudamos livros da Bíblia nos nossos cultos da manhã. Nesse mês, como não haverá tempo para começarmos um livro, e logo virá julho, eu sei que alguns irmãos vão viajar, vão sentir falta da igreja, né? Então não quero atrapalhar a viagem dos irmãos com o estudo, mas em agosto nós vamos começar um estudo da Palavra de Deus. Nós vamos estudar a carta de Paulo, 1 aos Coríntios. Nós vamos estudar nesse segundo semestre de 2023 pela manhã. Mas nesse mês de junho, eu separei um curso sobre a evangelização e a sua importância. E nesta manhã eu quero dizer para os irmãos qual é o meu conceito de evangelização. Muitas pessoas acham que evangelização é de algumas pessoas específicas, de algumas pessoas que Deus chamou para fazer isso. E nesta manhã eu gostaria que você entendesse que o Evangelho de Cristo Jesus, ele precisa ser um estilo de vida em nossas vidas. E por isso, a evangelização bíblica, ela é o seu estilo de vida. Mais do que a igreja ter programas de evangelização, o maior programa de evangelização da igreja é o testemunho de cada crente. É o testemunho efetivo do cristão buscando pessoas não crentes para estarem no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, João, capítulo 4, vamos ler do verso 31 ao verso 38. João, capítulo 4, do verso 31 ao 38. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa? Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos
e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Senhor, dá-nos a Tua direção, a Tua sabedoria para a compreensão da Tua palavra e que possamos realmente, ó Deus, viver a Tua palavra em nossas vidas. E que possamos realmente compreender o propósito que o Senhor tem em nossas vidas, em nossos corações. Assim que oro ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. A evangelização bíblica, ela é um estilo de vida do cristão, mais do que um programa de evangelização. Em outras palavras, quando nós estamos falando que é um estilo de vida, querido irmão, deve ser natural você querer ver vidas buscando a Deus. Precisa ser natural em sua vida. Precisa ser natural no seu coração o desejo de ver alguém que está se destruindo nas drogas, nos vícios, ou está vendo a sua família sendo destruída, ou a pessoa está se destruindo em questões financeiras, em colapsos de vida, ou a pessoa está se destruindo emocionalmente, e você, como cristão, o seu desejo deve ser o resgate, a transformação dessa vida, pelo poder do nome de Cristo Jesus. Esse precisa ser o desejo íntimo dos nossos corações, que as pessoas tenham um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Para que a evangelização, então, seja esse estilo de vida, nesse verso, eu queria que os irmãos se atentassem comigo sobre 4 princípios que Jesus está nos dizendo. O primeiro deles, propósito. Fala comigo, propósito. O segundo, visão. O terceiro, paixão. E o quarto, compromisso. Vamos falar os 4 então. Qual que é o primeiro? Propósito, visão, paixão, compromisso. Só as irmãs. Os homens. Observe bem o que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Esse aqui é o encontro famoso do Senhor Jesus com os samaritanos, com a mulher samaritana. Eles estão parados nesse poço porque Jesus está cansado. E ele pede então para que a mulher samaritana sirva-lhe a água. Os seus discípulos vão à cidade para comprar alimento. Jesus está cansado, os seus discípulos viram que o seu mestre teve um esgotamento físico, teve um esgotamento que ele precisou ficar ali. E eles então vão lá e buscam o alimento. E quando eles chegam, eles falam: mestre, está aqui o alimento. E Jesus então revela o propósito da sua vida. E o propósito da vida de Jesus, verso 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O propósito de Jesus é esse, fazer a vontade de Deus até o fim. Fala comigo, fazer a vontade de Deus até o fim. Fala com fé agora, fazer a vontade de Deus até o fim. Por isso, queridos irmãos, o verdadeiro cristão, ele não desiste no meio do caminho. O verdadeiro cristão, ele não estaciona a sua vida com Deus. O verdadeiro cristão, ele entende o propósito da sua vida.
A partir do momento que ele se encontrou com Cristo Jesus, e ele teve esse encontro com Cristo Jesus, então ele deseja fazer a vontade de Deus. Observe, Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, e ele fala com essa mulher, e essa mulher então volta à cidade. E quando ela volta à cidade, ela já está tomada por esse propósito. Ela está tomada de uma paixão. Ela está tomada para fazer o que Deus queria que ela fizesse. Assim precisa ser o meu coração e o seu coração. Fazer a vontade de Deus até o fim. Queridos irmãos, quando nós nos identificamos com este propósito, quando nós compreendemos este propósito de Deus, a nossa vida tem solução para todas as situações. Porque você entende que aquele que é o Todo-Poderoso, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele está te dando todos os recursos para você fazer a vontade dEle. Amém, irmãos? Ele está te dando, Ele está suprindo. Por isso que o salmista declarou, o Senhor é o meu pastor e... Com fé, igreja, o Senhor é o meu pastor e... Então, se você realmente acredita nesse texto e acredita que a sua vida existe para fazer a vontade de Deus, então você entende isso, que todo suprimento vem de Deus, Ele não vai deixar faltar, que toda a graça dEle vem de Deus, que todo o agir sobre a sua vida vem do Senhor. E se uma porta se fecha aqui na sua vida, na sua história, você tem certeza que Ele vai abrir um caminho melhor para você. Olha, esse caso da mulher samaritana é um caso icônico, porque Jesus pergunta para ela, onde está o teu marido? E ela fala, não, eu não estou casada, eu estou juntada. E Jesus fala para ela, disseste bem que você está com essa pessoa, porque não foi seu primeiro marido, esse é o quarto que você está vivendo junto. Mas e aí? Você vai continuar vivendo assim? E aí? Você não vai corrigir isso na sua vida? E aí, como que vai acontecer isso na sua vida? E ela fala, abre a luz, ilumina a mente dela, e ela fala, não, minha vida vai ser diferente a partir daqui e agora, porque ela teve um encontro com Jesus. O encontro com Jesus significa então que minha vida mudou, que a minha vida foi transformada. Eu encontrei o propósito de Deus, eu encontrei a direção pela qual eu preciso viver, e eu preciso viver como Cristo viveu, fazer a vontade de Deus até o fim. Amém, irmãos? É isso que nós precisamos entender nesta manhã. Nós precisamos, se nós queremos realmente ser uma igreja evangelizadora, e se você realmente quer ganhar almas para Cristo Jesus, e esse precisa ser o seu desejo, como foi o desejo da mulher samaritana, ela saiu e foi chamar todo mundo. Foi todo mundo para ouvir Jesus. A cidade inteira foi lá para ouvir Jesus, porque ela foi impactada com aquele que se tornou o pão da vida dela, aquele que se tornou o cordeiro que tirou o pecado da vida dela. Ele se tornou a água viva para jorrar através da vida dela. É isso que Jesus faz em nossas vidas, nos faz encontrar com o propósito pelo qual devemos viver. Amém, irmãos? Você está vivendo pelo propósito de Deus, irmão? Ou você acorda segunda-feira e fala, eu tenho que ir trabalhar. Ou você entendeu que o que você está fazendo lá no seu trabalho tem tudo a ver com o que Deus deseja que você faça, para que o reino dele cresça, para que o reino dele avance, para que a obra dele avance. Agora, eu falei para os irmãos que é preciso ter visão para o estilo de vida. E aqui é interessante, olha o que Jesus diz para os seus discípulos. Vocês estão falando, daqui a 4 meses vai ter colheita, não é isso? Abram os olhos e vejam os campos. Eles já estão brancos para a colheita. Abram os olhos. Querido irmão, querida irmã, a nossa visão está míope diante do propósito de Deus, diante da vontade de Deus. Nesse último ano, quem você trouxe a Jesus Cristo, aos pés do Senhor Jesus Cristo? Neste último ano,
Quem você viu que chegou próximo de você e você falou, você precisa fazer um conserto na sua vida e andar com Cristo Jesus? Nesse último ano, por quem você orou para que essa pessoa se convertesse aos pés do Senhor Jesus Cristo? Neste último ano, quem você chamou e explicou a sua fé a Cristo Jesus? Nós temos muitos crentes que não estão convertidos, mas estão convencidos. Dá para você entender a diferença? Tem gente que é convencida que Jesus é o caminho, que andar com Cristo é bom, mas não converteu. Não converteu o propósito de vida, não converteu o coração, não entendeu que se a pessoa morrer sem Cristo, ela vai para o inferno. Que se a pessoa não se converter aos pés de Jesus Cristo, ela vai para o inferno. Quantos familiares você tem que não são crentes? Quantas pessoas que trabalham ao seu lado e não se converteram a Cristo Jesus? Quantos vizinhos seus não se converteram a Cristo Jesus? Quantas pessoas estão passando na sua vida e você que tem a palavra de vida, a palavra de salvação, a quem você se dignou a falar? Você é um convencido ou você é um convertido? Nesse último ano, a quem você anunciou, a quem você proclamou, a quem você acompanhou, a quem você está direcionando, a quem você está ajudando a progredir na fé? Pastor, eu não sei evangelizar. Pastor, eu não estou preparado. Isso é conversa de gente convencida. Gente que não se converteu. Porque quem se converte a Cristo Jesus, ele olha e sabe que está pronto. As pessoas vão se converter. Não é por você, querido irmão. É pelo Espírito Santo de Deus. Fala comigo. Não é por força, nem por violência. Mas é pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo, queridos irmãos. É pelo Espírito Santo. Irmão Abreu, posso compartilhar o que você compartilhou comigo? Domingo passado, no velório do pai e da irmã Edmara, o irmão Abreu chegou do meu lado e ele disse assim para mim: pastor, deixa eu te contar como o meu sogro se converteu. Eu comecei a trabalhar aqui na cidade de Goiânia e eu mandei fazer 500 canetas. Estava escrito o que lá, irmão Abreu? Vamos falar juntos, igreja? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E invocai-o enquanto está perto. E diz que o sogro pegou uma caneta e aquilo ficou matutando na cabeça dele. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém? Mas você precisa ter uma iniciativa. Você não pode ser convencido no reino de Deus, não. Você tem que ser convertido. Amém? Então, o seu propósito é que as pessoas se convertam a Cristo Jesus. Então, você vai dar um testemunho. Você vai orar para que as pessoas se convertam através da sua vida. Você tem que ter a visão. Os campos estão brancos. Amém, irmãos? Jesus está querendo dar uma colheita para nós. Amém, irmãos? Eu creio nisso. Jesus está querendo que as pessoas se convertam. Por isso que Ele deu esse templo aqui. Por isso que nós construímos esse templo. Para que as pessoas venham para cá e se convertam. Dá para você entender? Ele se converteu através dessa caneta. E no dia do batismo, foi isso, né, irmão Abreu? No dia do batismo ele falou, o testemunho dele foi: eu aprendi um versículo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. E o irmão Abreu testemunhou que ele viu ele várias vezes falando isso para as pessoas, porque é o tempo, querido irmão, de que as pessoas precisam invocar o nome de Cristo Jesus. Nós precisamos ter essa visão. Quem vai trazer solução para a vida das pessoas é Jesus Cristo. Agora, como que eles vão ouvir se a igreja não falar? Como eles vão ouvir se nós não pregarmos? Como eles serão tocados se nós não começarmos a fazer a obra do Senhor Jesus?
Oh, querido irmão, pelo menos uma vez na sua semana, posta um versículo lá no seu Instagram, posta lá no seu WhatsApp, pelo menos uma vez por semana envia, replica um desses versículos. Eu tenho vários testemunhos de pessoas que se converteram com essas mensagens que eu envio. Eu tenho vários testemunhos de pessoas que se converteram em outros estados por causa desses vídeos, dessas programações que nós fazemos aqui. Entenda, querido irmão, que nós precisamos ter a visão, e a nossa visão, querido irmão, não é de ser uma igreja de entretenimento, não. Nossa igreja é uma igreja missionária, a nossa igreja é uma igreja que evangeliza, porque nesses 20 anos dessa igreja, nós não ficamos um ano sem batizar pessoas. Dentro desses 20 anos dessa igreja, nós não ficamos um ano sem restaurar famílias, nós não passamos um ano transformando vidas aqui, e isso é um trabalho árduo, é um trabalho de que nós temos a visão de que os campos estão brancos para a ceifa, amém, irmãos? Você está vendo? Você tem essa visão? Então comece a orar para que as pessoas se convertam através da sua vida. Nós falamos do propósito, falamos da visão, agora é preciso paixão. Olha que interessante é isso aqui, queridos irmãos. O que Jesus fala para os seus discípulos? Mestre, come alguma coisa. Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. E os discípulos então disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Você já ficou apaixonado que você nem ficou importando com o que comer? Um projeto no seu trabalho, que você já pulou o almoço, pulou a janta, pulou até a noite, porque você ficou empolgado com aquilo que você ia fazer. Você já acordou de madrugada e saiu para o seu trabalho, e foi fazer o seu trabalho, na hora que você viu, era noite já, aí você lembra, nossa, eu nem almocei, nem tomei café, nem comi. Você já teve isso? Quando você teve essa experiência aí? Não é assim? Isso é a paixão. Agora tem aquela paixão, né? A pessoa fica apaixonada por uma pessoa, por uma menina, ou por um menino, aí fica naquela paixão. Quantos já teve essa paixão, Nietzsche, aí também? Né? Paixão. Jesus, ele tem uma paixão, ele tem uma força interior. A força interior de Jesus é fazer a vontade de Deus, irmãos. Isso é paixão. A paixão no reino de Deus é essa, irmãos. A paixão no reino de Deus é quando você pega o seu salário, você recebe um recurso, e você fala, nossa, agora Deus mandou o recurso que a igreja, que o reino de Deus está precisando, eu vou lá devolver, porque isso vai ajudar o reino de Deus. Isso é paixão pelo reino de Deus. Não é a gente forçar alguém aqui, fazer esses mecanejos que ficam por aí, ficar fazendo esses toma lá da cá, fazer do evangelho uma mercadoria, não. É gerar em você a paixão, a mesma paixão que Cristo tinha. E a paixão de Cristo Jesus é a paixão pelas almas. Eu quero falar de 3 grandes evangelistas que tiveram uma paixão assim. O primeiro evangelista que eu quero dizer para vocês é o evangelista do século XVIII. Ele teve uma paixão, o coração dele começou a queimar. Começou a queimar pelas almas. Aí ele chamou o irmão e falou para o irmão dele, olha, a gente precisa orar, porque meu coração, eu não aguento passar nos bares, ver as pessoas caindo de bebedeira. Eu não aguento passar e ver as pessoas nos prostíbulos. Eu não aguento isso. E o irmão dele, junto com ele, começaram a orar, então, para que gerasse essa paixão. E aí um colega viu, que estudava junto com eles na Universidade de Oxford, e falou assim, o que vocês estão fazendo? Nós estamos orando, porque nós estamos cansados de ver as pessoas se destruindo nos bares, se destruindo na prostituição. Nós queremos ver uma transformação. Um jovem de 19, um de 17 e um de 18.
Passado 2 meses que eles estavam orando, eles começaram a pregar dentro da universidade. Vários jovens se converteram. Um dos jovens que se converteram falaram: eu sou de uma cidade que está se acabando lá com as drogas, está se acabando com as coisas, vamos pregar lá. E eles foram para aquela cidade. A cidade inteira se converteu. Eu estou falando dos irmãos Wesley, John Wesley, Charles Wesley. E depois Charles Finney levou esse avivamento para os Estados Unidos. Charles Finney abriu mais de 100 igrejas no seu ministério. Mais de 100 igrejas. Os irmãos Wesley são conhecidos como os fundadores do metodismo, justamente porque eles entenderam que a vida não era só passar, a vida era fazer algo de diferente na vida deles. Charles Finney, quando chega nos Estados Unidos, ele conhece um outro jovem. Esse jovem já era formado, já era um grande advogado na sua cidade, e ele falou, esse jovem então se lembrou que lá na cidade da onde ele tinha saído, havia um assentamento de índios que nunca tinham ouvido de Jesus e ninguém tinha ido lá pregar o evangelho para eles. E ele sai então lá da sua cidade e vai até aquele vilarejo onde estavam aqueles índios. E aqueles índios começam a se converter. E depois ele se tornou então um homem que foi considerado o coração Apache, justamente porque a paixão de fazer a vontade de Deus ardeu no coração dele, e ele foi lá e começou a pregar o evangelho, e os índios se converteram. David Brainerd, uma história fantástica, tem até um filme, você pode procurar no YouTube. Pode procurar também a história dos irmãos Wesley, que vai impactar a sua vida, vai impactar a sua casa. Deus vai transformar. Já mais recente, no século 20, um jovem, por volta dos seus 16 anos, frequentava uma igreja numa cidadezinha, e aquela igreja recebeu um missionário. E aquele missionário, ao pregar, falou que Deus estava convocando pessoas para o exército dele, para pregar o evangelho. Aquele jovem então se levanta e resolve então pregar o evangelho. Ele sai da igreja já disposto a pregar o evangelho, e ele começa a pregar o evangelho. E ele vive mais 68 anos pregando o evangelho. Nós estamos falando de Moody, um dos maiores evangelistas das pessoas nos Estados Unidos. Ele fundou o Instituto Moody, focado na teologia da evangelização. E as pessoas tiveram paixão. Queridos irmãos, nós precisamos ter paixão pelas almas. Amém, irmãos? Fala comigo, eu preciso ter paixão pelas almas. Querido irmão, não passe mais um ano sem evangelizar ninguém. Não passe mais um ano sem você orar para que as pessoas se convertam. Quantos estão orando para que esse bar, essa distribuidora que foi aberta aqui, seja fechado? Porque isso aqui não edifica. Isso aqui vai destruir vidas. Isso aqui vai destruir famílias. Você está orando por isso, igreja? Você está orando por isso? Você já foi lá conversar com o dono? Falar para ele que ele precisa procurar uma outra alternativa de trabalho? Porque aquilo ali vai destruir vidas. Dá para você entender? Nós estamos por fazer uma obra muito grande, queridos irmãos. E a obra que Deus quer que nós façamos é a obra de transformação de vidas, de libertação de vidas, de restauração de vidas. Precisamos fazer mais. Precisamos ter paixão. E aí Jesus termina dizendo, no verso 38, sobre o último princípio, compromisso. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Jesus diz isso para mim e para você nessa manhã. Eu os enviei para colherem. Amém, irmãos? Amém? Amém. Eu e você estamos aqui para colher a colheita das almas. Amém, irmãos? Colherem, colherem, colherem.
as vidas que precisam ser transformadas. Que nós, nesta manhã, possamos ter essa decisão. Gastar o nosso vida, o nosso empenho, a nossa vida, o nosso trabalho para ganhar as almas para Jesus Cristo. Que Deus hoje desperte o seu coração e toque o seu coração para você entender que se alguém morrer sem Cristo, infelizmente ele vai morrer uma morte eterna. Ele vai passar a eternidade sem Cristo. E eu e você que temos a palavra de vida e salvação, podemos ser a cura e a libertação para essas vidas. Eu e você temos os instrumentos que Deus tem nos dado, temos a palavra de Deus, temos os nossos smartphones, temos vários vídeos no nosso YouTube, no canal da igreja. Você recebe todos os dias uma mensagem. Antes de você enviar para alguma pessoa, ore, Senhor, que essa mensagem hoje possa produzir um efeito na vida dessa pessoa. Você pode enviar uma oração para quem está precisando. Se nós quiséssemos, nós poderíamos fazer muito mais para o reino de Deus. Agora, infelizmente, a nossa mentalidade é religiosa. A gente quer que a igreja crie um programa. A gente quer que a igreja crie uma campanha. Eu sou um pastor diferente. Eu quero criar consciência. Eu quero criar homens e mulheres que tenham paixão pelas almas perdidas em Cristo Jesus. A minha oração é que nessa jornada que vamos ter esse mês de junho, Deus possa produzir em nós paixão pelas almas em Cristo Jesus. E que nós, ao terminarmos essa jornada, possamos viver um estilo de vida que anuncia Jesus Cristo como nosso único, suficiente Senhor e Salvador da vida. Fecha os teus olhos, fala com Deus nesse momento, ora ao Senhor. Coloque o seu coração, a sua vida, a sua família diante do Senhor. Ó Deus e Pai, só o Senhor pode despertar e avivar os corações. Por isso eu rogo ao Senhor nesta manhã, que nossos corações desejem verdadeiramente viver o Teu propósito. Que os nossos corações e que a nossa vida tenha a visão de enxergar a Tua vontade, o Teu querer, e as almas que serão salvas e resgatadas através de nós. Que o Teu Espírito Santo gere o santo engajamento, a santa paixão para a salvação e libertação de vidas. E que nós tenhamos esse compromisso diário, compromisso que seja maior do que qualquer outro compromisso em nossas vidas, de falar que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, que Tu és o nosso Redentor, que Tu és aquele que nos guarda, aquele que nos regenerou, aquele que nos transformou. Toma as nossas vidas nesta manhã, Santo Deus. Desperta, viva a Tua igreja, Senhor, a pregar, a anunciar, a testemunhar do Teu amor aos corações, às vidas. Que aqui, ó Deus, em cada encontro nosso, vidas sejam transformadas. Que o Teu Espírito Santo passeie e haja libertação. Que o Teu Espírito Santo passe e haja conversões. Que o Teu Espírito Santo passe e gere novas vidas em Cristo Jesus. Pai, eu oro por essa noite, pelas irmãs que vão descer as águas. Oro, ó Pai, para que os testemunhos possam falar e vidas possam ser salvas aqui nesta noite. Eu oro, ó Pai querido, para que essa igreja continue por mais 20 anos, todos os anos batizando, todos os anos ajudando famílias, todos os anos restaurando vidas, todos os anos fazendo a diferença do Teu reino.
Levanta, ó Deus, os trabalhadores. Nós oramos, eu oro, Pai. Levanta, ó Deus, os trabalhadores. Levanta homens e mulheres cheios do Teu Espírito, com paixão pelas almas, comprometidos com Teu reino, com a visão, ó Pai, de ver as vidas sendo transformadas, compreendendo cada dia mais do propósito pelo qual vivem. Levanta, ó Deus, homens e mulheres com esse compromisso, com esse engajamento. Homens e mulheres, ó Pai querido, que trabalham incansavelmente, de dia, de noite, para anunciar o Teu Evangelho, para ver as vidas sendo salvas, para ver as vidas sendo transformadas. Levanta, desperta, aviva a Tua igreja, Pai querido, para que, ó Pai, a cada dia, a cada momento, nós não percamos a oportunidade de dizer que é necessária a conversão, o arrependimento aos pés de Cristo Jesus. Desperta, Senhor, aviva-nos, a cada dia, a cada momento, a vivermos para fazer a Tua vontade até o fim dos nossos dias. Que o Teu Espírito nos conduza a esse propósito, em nome de Jesus. Amém e amém.